Lideranças ligadas ao presidente Jair Bolsonaro reagem à decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre retirada de conteúdo que associa o ex-presidente Lula a uma facção criminosa. O repórter Maico Mendes traz as informações. A determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal mirou um dos filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro. 3 importantes deputados federais, aliados do presidente, além de 12 apoiadores. Alexandre de Moraes mandou o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, e os deputados federais Carla Zambelli, do PL de São Paulo, Ottoni de Paula, do MDB do Rio, e Hélio Lopes, do PL do Rio, além de outros apoiadores do presidente, a removerem do ar, de forma imediata, todas as postagens de notícias falsas que ligam criminalmente o ex-presidente Lula e o PT ao PCC, uma das principais facções criminosas mais perigosas do país. Na decisão, tem a lista de propagadores de fake news, notícias falsas, como José Pinheiro Tolentino Filho, jornalista e editor-chefe do jornal Cidade Online; Carlos Eduardo Martins, empresário; Max Guilherme Machado de Moura, assessor especial do presidente da República; Jornal Minas Acontece, do empresário Pedro Alencar Azevedo; Cláudio Gomes de Carvalho; Gilney Gonçalves da Silva, empresário; Canal Doutor News, da plataforma YouTube; Canal Política Brasil 24, da plataforma YouTube; Perfil Titio 2021, da plataforma Getter; e Perfil Zac Brasil, da plataforma Getter. Ainda de acordo com Alexandre de Moraes, todos os citados vão ser multados em R$25 mil. E se eles não retirarem todas as notícias falsas das redes sociais, vão levar mais uma multa de R$15 mil. Ainda segundo Alexandre de Moraes, todos os citados usaram notícias falsas para associar o PT e o ex-presidente Lula ao PCC, como também a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Na decisão, Alexandre de Moraes enumera as mentiras compartilhadas pelos deputados e perfis ligados ao presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Moraes, eles citam e compartilham ilações sobre o envolvimento do PCC, o PT e o assassinato do ex-prefeito Celso Daniel em 2002. Supostas falas do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva igualando os pobres ao papel higiênico, e manifestações do ex-presidente Lula sugerindo a existência de uma associação entre o PT, o fascismo e o nazismo. Segundo Alexandre de Moraes, todos esses atos criminosos são falsos. O Supremo Tribunal Federal confirmou que nas últimas semanas, bolsonaristas intensificaram as campanhas falsas e os discursos de ódio contra o PT e o ex-presidente Lula em uma tentativa frustrada de abalar o desempenho de Lula nas pesquisas eleitorais. Alexandre de Moraes diz na decisão: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos. Sobre o caso do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, Alexandre de Moraes diz assim: o assassinato de Celso Daniel se trata de caso encerrado perante o Poder Judiciário, com responsáveis processados e julgados estando cumprindo pena, não havendo envolvimento do Partido dos Trabalhadores e seus membros. Uma divulgação de fatos sabidamente inverídicos. E, por fim, Moraes diz: o sensacionalismo e a insensata disseminação de conteúdo inverídico com tamanha magnitude pode vir a comprometer a lisura do processo eleitoral, ferindo valores, princípios e garantias constitucionalmente asseguradas, notadamente a liberdade do voto e o exercício da cidadania. Não demorou muito para os citados usarem as redes sociais para protestar. Eduardo Bolsonaro escreveu assim: nos chamam de nazista, fascista, miliciano, de tudo.
sem ter qualquer fundamento para tal. A isso nunca chamaram sequer de fake news. Quanto mais retirar posts por interferência na eleição. Que esta injustiça motive ainda mais nossos voluntários a equilibrarem esta eleição. O outro filho do presidente, Flávio Bolsonaro, também falou sobre o assunto e ironizou. A delação de Marcos Valério vinculando o PT ao PCC é apenas uma das evidências do DNA criminoso do partido do Lula. Por que o ministro Alexandre de Moraes não apura o possível financiamento internacional do narcotráfico ao PT? Omitir a verdade é fake news. Carla Zambelli também questionou. Por que os posts que mostram a ligação do PT com o PCC o incomodam tanto, Alexandre de Moraes? Algum colega seu ficou chateado? O ex-presidente Lula disse assim: dia de combate às fake news e ao ódio. A tática de Bolsonaro e seus aliados é nos afogar em mentiras. Viu uma fake? Não espalhe. Entre no Verdade na Rede para buscar um desmentido e ajuda a espalhar a verdade. O Partido dos Trabalhadores também usou as redes sociais para se defender. Ataque à democracia. A família de Bolsonaro está com medo da decisão popular nas próximas eleições e ataca o sistema eleitoral brasileiro que os elegeu. Hashtag mentiroso da República. Bom, Diogo Schelp aí na reportagem do Maicon, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, houve muita reação também e a gente já tem um tom do que vai ser essa eleição de muita disputa, principalmente nas redes sociais. É verdade, Thiago, dá um gostinho, né, do que o Alexandre de Moraes pode vir a fazer como presidente do TSE, que é um cargo que ele vai assumir daqui a algumas semanas. Agora, eu não concordo, não acho que esse é o melhor caminho para combater fake news. O caminho de selecionar a dedo aquelas postagens que devem ser omitidas, que devem ser retiradas, como foi feito aí. A gente teve aí postagens, desde postagens que tratam da questão das acusações de relação do PT com o PCC, até postagens que relacionam o PT com o nazismo. O caminho para combate à fake news é o caminho de reprimir, digamos, no bom sentido, né, de não permitir a disseminação em massa de mensagens por perfis falsos, por perfis anônimos. Não é o caso dessas postagens. A gente tem aí, na maioria dos casos, postagens por parte de políticos conhecidos, e o que se deve fazer nesses casos é a busca, lógico, na justiça de reparação de danos morais ou mesmo de retirada de conteúdo, mas com o devido processo legal, ou seja, com a possibilidade de que as pessoas que postaram, que fizeram essas afirmações, possam se defender dentro de um processo, dentro de uma ação judicial. Esse caminho de censurar sem dar chance de defesa não é o caminho que me parece mais adequado. Ô Mota, vai ter bastante trabalho o TSE e o Alexandre de Moraes esse ano, especialmente, então, para caçar mentiras postadas em redes sociais, né? Agora, quando Moraes diz que não se pode confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão, essa linha que separa os dois é muito tênue, né? Mas ele está disposto a enxergá-la. Olha, Vera, é até difícil comentar essa notícia, porque eu não me lembro na definição de democracia ou de república da existência de uma figura dentro do ordenamento jurídico institucional com esse tipo de poder, né? Com o poder de patrulhar o discurso, de determinar que certas coisas são mentiras, outras são verdades, de determinar as punições para aquilo que é considerado mentira. Até onde eu me lembro, eu posso estar enganado, mas a última vez que eu consultei as minhas informações, isso era uma coisa chamada de censura. Essa demonização de cidadãos e até de políticos eleitos com base no que eles dizem é uma coisa muito perigosa que a humanidade já experimentou várias vezes antes e nunca acaba bem. Não existem notícias falsas, existem mentiras. Quando alguém mente, se essa mentira prejudica uma outra pessoa, esse prejudicado pode processar quem mentiu.
por injúria, calúnia ou difamação. Ele recorre à justiça. Na democracia não existe essa figura de polícia do pensamento, pelo menos a última vez que eu verifiquei. Eu tenho em cima da minha mesa uma cópia do livro Federalist Papers, que foi escrito pelos pais fundadores dos Estados Unidos, e lá tem todo o debate que aconteceu quando foi criado os Estados Unidos sobre a formação da República. Eu não encontrei em nenhum daqueles ensaios essa figura de fiscal de discurso ou porteiro do debate. Não existe, nem na democracia, nem da República, essa figura de agência checadora de fato. Tá? E aí só é importante lembrar, mais uma vez, além do absurdo dessa figura, também o fato de que essa figura sempre age de forma parcial. Vamos lembrar aqui a completa falta de reação de qualquer manifestação dessa polícia do pensamento em relação ao filme, né, entre aspas, que mostrava ou sugeria o assassinato do presidente da República, né, que causou escândalo e indignação em todo cidadão de bem desse país. O silêncio em relação àquilo foi total. Então, a parcialidade dessa postura é assustadora. Para mim, o que está por trás disso é o que a gente já fala há muito tempo. É uma tentativa de calar o fenômeno das redes sociais que deu voz ao homem comum. Então, hoje, uma tia do Zap coloca um texto no Twitter ou no Instagram, esse texto pode ter mais visibilidade e repercussão que o editorial de um grande jornal. E isso é inaceitável.